E haverá escarnecedores. No contexto bíblico, são pessoas que zombam, ridicularizam ou menosprezam coisas sagradas. Vivemos nos últimos dias, onde o sagrado é ridicularizado. A Bíblia nos alertou que isso aconteceria. O que é um escarnecedor? Não é apenas alguém que duvida, mas é alguém que trata com desprezo, zombaria e deboche as promessas de Deus e sua palavra. Escarnecer quer dizer tratar ou considerar alguém com escárnio, críticas ou gozações dos ensinamentos religiosos, seja em relação a Jesus, a Bíblia ou a outro aspecto da palavra de Deus. O escarnecedor tenta minar a fé da igreja, dos membros ou os que estão chegando, usando dois argumentos principais. Argumento da demora. Sempre foi assim mesmo. Nada mudou. Sempre teve guerra, sempre teve fome e sempre teve pestes. Eles tentam convencer o cristão que a volta de Cristo é uma lenda antiga. Nada disso vai acontecer. Argumento da natureza. Eles ignoram que Deus já interviu nas histórias antes, como no dilúvio. Quando Deus viu que a terra estava corrompida diante da sua face, e encheu-se a terra de violência, e Deus mandou o dilúvio. Gênesis 6:11. Veja também o que aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que eram Admá, Zeboim e Zoar. Também teria sido atingida pelo julgamento divino. Elas faziam parte da chamada planície do Jordão. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra e essas cidades, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. Gênesis 19, 24, 25. Por que Deus fez isso com aquelas cidades? Porque o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Primeiro Deus tirou o sobrinho de Abrão e sua mulher, suas duas filhas. Aí vem uma pergunta: por que Deus não tirou o povo de lá? Porque o povo tinha contaminado aquelas cidades. Ló, o sobrinho de Abrão, ainda foi falar com seus futuros genros, amando dos dois anjos, que entraram para retirar eles de lá. Olha o que os anjos falaram a Ló. Disseram aqueles varões a Ló: tens mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir tudo. Porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir. Então Ló foi e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levante vós, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E daí? Eles ouviram? Deram atenção aos avisos de Ló? Ló ainda foi tido por zombador aos olhos dos seus genros. E hoje? Não está quase igual? Vejo hoje alguns pastores que, ao invés de cuidar do rebanho de Deus, querem cuidar mais da política, das coisas de Deus, deixou para trás. Será que esse clamor já não está chegando a Deus? O que será que o Senhor Deus acha de tudo isso que está acontecendo aqui na terra? Será que Ele aprova? Concorda com tudo isso? Acho que Ele está dando um tempo, mas este tempo já está chegando ao fim. Ouço o que não quero ouvir, vejo o que não quero ver, porque eles estão em toda parte, na mídia, na TV e nas redes sociais. Além de tudo isso, vejo também pessoas sem noção falando em língua estranha, e ainda tem aqueles que sorriem ao ver isso. Você sabe o que é isso? Em Marcos 16, 17 diz que esses sinais seguirão aos que crerem. Falarão novas línguas,
mas o que já vi são pessoas sem escrúpulos fazendo isso. Vou te dizer uma coisa: aqui você pode fazer o que quiser, zombar, ridicularizar, escarnecer das coisas santas de Deus, mas quando seu coração der a última batida, você vai ver. De Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, ele ceifará. No Salmo capítulo 1, versículo 1, lá aconselha a não assentar na roda dos escarnecedores. Significa o quê? Evitar tais companhias ou não tomar parte desses que ficam zombando ou debochando das coisas de Deus e seus princípios, porque serão participantes também do mesmo pecado. Em Provérbios capítulo 3, versículo 3, diz que quem zombar da palavra do Senhor pagará caro por isso. Em Judas capítulo 1, versículos 18 a 22, diz que nos últimos dias haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. São os que causam confusão. Quer dizer, uns apoiam, outros ficam indecisos. Zombar é uma forma de anestesiar a consciência para continuar vivendo do pecado, sem medo das consequências. Eles zombam da volta de Jesus, porque se Jesus voltar, haverá um julgamento. Ao ver isso, não surpreenda. Se estão zombando, a Bíblia está cumprindo ao pé da letra, e isto vem provando que a palavra de Deus é verdadeira e não a falha. Lembre-se da paciência de Deus. Pedro explica que o Senhor não retarda sua promessa, mas é longânimo. Ele está apenas dando um tempo para o arrependimento. 2 Pedro 3:9. O mundo quer que você se sinta atrasado ou um ignorante por crer na Bíblia. A zombaria é uma arma para te fazer ter vergonha do Evangelho de Jesus. Pense bem, quantos ministros da palavra de Deus que foram chamados para pastorear o rebanho de Deus e hoje abandonaram tudo para ficar só na política? Será que a política é mais importante que o reino de Deus? Será que na política você vai encontrar a salvação para a sua alma? É da política que você vai escapar da ira de Deus? Reflita. Veja o que aconteceu lá atrás. São sinais para nós. O que Deus fala, Ele vai cumprir no seu tempo já programado. Veja o que está escrito: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, se você quer levar a vida assim, nessa folia, desse jeito conforme você quer, tudo bem, o problema é seu. O aviso foi dado. Mas se, por algum motivo ou outro, tem deixado a voz do mundo abafar a promessa de Deus no seu coração e quer retornar, volte hoje mesmo para a rocha que é a palavra eterna de Deus, dirigida a todos na terra. É essa palavra que vai te salvar. É a palavra que Jesus deixou para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe. Amém. Último aviso: Jesus está às portas. Prepare-te.